A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, tem como título A Igreja como uma comunidade edificadora. O texto bíblico encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Queridos, a Igreja de Cristo foi edificada com uma tríplice missão neste mundo. Ela foi chamada para adorar, para nutrir ou edificar seus membros e testemunhar. Quando as pessoas chegam à igreja, chegam como crianças na fé. Então elas precisam ser nutridas para crescerem e amadurecerem. Caso contrário, a igreja não cresce, pois crianças não podem procriar e uma congregação com muitos bebês em Cristo precisa se nutrir antes que possa se duplicar em testemunho. No capítulo 2, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo usou a imagem de uma mãe que nutre seus filhos e cuida deles. Entre os crentes de Tessalônica, Paulo era qual ama que acaricia os próprios filhos. E como Paulo nutria seus filhos? Com o Evangelho, com as benditas doutrinas de Cristo. Seu objetivo nutricional era produzir crentes que vivessem para agradar a Deus, que vivessem uma vida santa, fraterna, vigilante e centrada em Deus. Jesus disse que edificaria sua igreja nele mesmo, sob os fundamentos dos apóstolos, que é a palavra de Deus. E Paulo diz que nós devemos edificar uns aos outros. O verbo empregado pelo apóstolo Paulo, edificar, significa construir. Edificar uma casa, por exemplo. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está falando daquele processo contínuo que deve ser desenvolvido e fortalecido, a fim de que cada cristão viva de modo agradável a Deus. Um dos principais meios que Deus escolheu para a edificação do seu povo é o ministério mútuo. Os cristãos, então, devem edificar uns aos outros, mas para que isso aconteça, é necessário que os relacionamentos sejam marcados pelo amor de Cristo. Esta é a base de tudo. O amor está inseparavelmente ligado ao processo da edificação cristã. Portanto, motivados pelo amor, nós podemos ajudar e encorajar os nossos irmãos a viver para a glória de Deus. Essa edificação envolve todos nós, sem nenhuma exceção. Jesus jamais se conformará com um jardim de infância. Seus filhos devem amadurecer e multiplicar-se. Como o cabeça do corpo, Jesus deseja que todos alcancemos a maturidade cristã. Somente por crescermos na maturidade espiritual é que alcançaremos o supremo alvo da igreja, ou seja, a glória de Deus. Edifiquem-se uns aos outros se resume da seguinte forma: cada cristão deve fortalecer, encorajar, aconselhar e alegrar um ao outro. Edificar uns aos outros é um mandamento, portanto não é uma escolha. Deve ser feito com esforço. É um processo de interação entre nós, por meio do ensino bíblico e do exemplo. Essas duas ações ajudam os outros a formar um caráter e um modo de viver semelhantes a Cristo. Portanto, queridos, temos que ter muito cuidado para que, ao invés de edificarmos o nosso irmão, venhamos a derrubá-lo, enfraquecê-lo, induzi-lo a pecar. Devemos tomar cuidado com críticas destrutivas e ações que venham a ofendê-lo. Mas algum irmão pode dizer: eu não tenho condições de edificar ninguém. Todo cristão pode edificar alguém. Por causa da presença do Espírito Santo nele, nenhum cristão é tão fraco ou ignorante que nada tenha a contribuir. Em contrapartida, nenhum cristão é tão forte e instruído que não precise do auxílio dos seus irmãos para crescer na graça
e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.